com ofertas especiais para escolher a que mais combina com você. Não perca essa oportunidade. Garanta já a sua moto BMW na Germânica. Mande um WhatsApp para a nossa central de vendas no número 19 40 42 6804. Germânica BMW Motorrad. Lojas em Sorocaba e Piracicaba. No trânsito, escolha a vida. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h06. Muito bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas, nos 99.1 e também em nosso canal no YouTube. Começando o CBN Esportes desta sexta-feira. Sextou. Sexta-feira não é uma sexta-feira comum. O sextou já é empolgante, já é eletrizante, já é muito bom. Hoje, um sextou carnavalesco, um sextou em que aquele que sabe sambar, as pernas já começam a balançar. Aqueles que não sabem, vai no dedinho mesmo. Mas de qualquer forma, é o carnaval que chegou, mas com muito esporte. E é sobre ele que nós vamos falar a partir de agora, começando com os destaques de hoje. E teve jogão na Neoquímica Arena. Teve mais um derby de tirar o fôlego ontem na capital paulista, também com muita chuva. O destaque do Corinthians, Guilherme Pradella. Com o empate, o Corinthians ainda segue folgado, líder do grupo C do Campeonato Paulista com 15 pontos. Terá pela frente os 3 últimos jogos da fase de grupos. Mirassol no próximo domingo às 6h30 da noite mais uma vez em Itaquera. Depois o clássico contra o Santos na Vila Belmiro e encerra a primeira fase contra o Santo André. É o 2-2 ontem na Neoquímica Arena, que foi sem dúvida nenhuma um jogão. E agora o destaque do outro lado do derby, do outro lado do 2-2, o destaque do Palmeiras, Leonardo Dai. Com o resultado, o Palmeiras segue sendo o líder geral do Campeonato Paulista com 21 pontos. São 6 vitórias e 3 empates em 9 jogos, é o único invicto da competição. Palmeiras ainda não está oficialmente classificado e só volta a campo na quarta-feira da semana que vem, quando enfrenta às 9h35 da noite o Bragantino no Allianz Parque. E amanhã, a partir das 3 da tarde, tem jornada esportiva aqui na CBN Campinas. Às 3h30 tem Macaca em Campo, jogo dos líderes, jogo da parte de cima da tabela de classificação. Tem Ponte Preta e Portuguesa Santista. E quem chega com o destaque da Macaca é Júlio Nascimento. Bom dia, Julião. Bom dia, Pio, para você, para todo mundo acompanhando o CBN Esportes. Exatamente, amanhã a Ponte vai em busca da 4ª vitória consecutiva, um duelo direto pela liderança da Série A2. O técnico Hélio dos Anjos deve contar praticamente com força máxima. Tem jogadores ainda no departamento médico, mas a tendência é que Júnior Tavares, Arthur e os 3 suspensos, Ramon, Elvis e Gé, fiquem à disposição e entre os titulares, Pio. Narração de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas, reportagens de Antônio Lupe, Fábio Scheibe no plantão. Essa é a nossa equipe para a jornada de amanhã, que aliás, acompanhando também tudo que vai acontecer lá em Araraquara para Ferroviária e Guarani, jogo importantíssimo para o Bugre, hein? Jogo em que o Guarani precisa da vitória para de vez deixar o fantasma do rebaixamento de lado. Vamos com o destaque do Bugre. Tá chegando o Antônio Lupe. Bom dia, Lupe. Bom dia, Pio. Um abraço a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. O técnico Mozart, por enquanto, está mantido no comando técnico da equipe e vai comandar o Guarani no duelo de amanhã contra a Ferroviária em Araraquara. O zagueiro Castan e o lateral esquerdo Jamerson estão suspensos. Foram expulsos na derrota para o São Bernardo. Já por outro lado, o volante Richard Rios volta a ficar à disposição do treinador do Guarani.
E ontem o Peixe não conseguiu, por falar em fantasma do rebaixamento, literalmente deixar de lado essa história. O Santos ficou no empate, hein? O destaque do Peixe com o Bruno Faria. O Santos segue sem vencer como visitante neste Campeonato Paulista. Na noite desta quinta-feira, jogando no estádio Bruno José Daniel em Santo André, o time saiu atrás do placar contra os donos da casa, mas conseguiu um empate nos minutos finais com Mendonça de cabeça. O empate por 1-1 deixa o time estacionado na tabela de classificação. Abre um pouco a vantagem para quem está na parte de baixo da tabela, mas sonhando com mata-mata, a situação fica ainda mais difícil. E o São Paulo terá folga na tabela do Paulistão neste final de semana. A Tricolor enfrentará o São Bento pela 10ª rodada apenas na terça-feira de Carnaval para garantir classificação à próxima fase. E agora os destaques dele, Fábio Scheibe. Bom dia, Fabião. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Eu chego informando que a Justiça Espanhola adiou decisão sobre o futuro de Daniel Alves para a próxima semana. Acusado de agressão sexual, o brasileiro saberá se vai continuar em prisão provisória ou se aguardar em liberdade pelo julgamento do processo. Decisão era para ter ocorrido ontem, viu, Pio? E ainda, atacante brasileiro Rafinha do Barcelona pede desculpas à Xavi e a grupo de jogadores da equipe por xingamentos. Autor de um gol na partida, Rafinha foi substituído no duelo contra o Manchester United e soltou o verbo contra o técnico espanhol no banco de reservas. E o Neymar, hein, Pio? Mais uma polêmica. Criticado por jantar em restaurante fast food e postar foto em torneio de pôquer logo após derrota do PSG para o Bayern pela Champions, Neymar é defendido por técnico do time francês. Vale lembrar que Mbappé deu declarações fortes no vestiário, pedindo atenção com descanso e alimentação para os companheiros após o revés para o time alemão. Que situação, hein, Pio? Ah, ele pede, né, Fabião? Vamos ser sinceros, né? Pô, uma derrota como essa... Dá uma segurada, né, Carlão de Freitas? Bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Olha, eu sou um defensor do Neymar, mas algumas situações ele poderia evitar. Realmente, dar uma segurada. Foi uma derrota emblemática, uma derrota pesada para o Bayern de Munique, que pode interromper o sonho de uma conquista de Liga dos Campeões, o torcedor fica chateado. Então nada contra o cara jogar o pôquer dele, jantar fora e tal, mas o futebol de hoje está tão chato assim com relação a esse Big Brother, né, que virou na vida do atleta. Então dá uma segurada, quando ganhar uma ou duas seguidas, ou virar a situação contra o Bayern, dá o seu rolezinho, né, dá o seu passeio, joga o seu pôquer, mas pode sim dar uma segurada. O Neymar já tem 30 anos, não é nem um garoto, e às vezes ele exagera e entra em polêmica desnecessária. Rafael Pio, que grande clássico, né? Que jogo, hein, Carlão? Eu sou meio refratário a clássico paulista, porque eu acho muito brigado em relação aos clássicos cariocas. Eu acho que o clássico no Rio de Janeiro ele é mais leve, tanto é que os placares são elásticos, 3-2, tá? Ontem foi 2-0 pro Vasco da Gama. Mas olha, o derby paulistano ontem foi sensacional. O Corinthians mostrou que está num nível importante, um nível que pode bater com o Palmeiras em uma situação de mata-mata, Brasileirão ainda nem tanto. Mas e o Palmeiras, cara? Para você derrotar o Palmeiras, você tem que estar num dia perfeito e suar sangue, porque o time competitivo realmente foi um clássico muito legal, muito bacana. E que seja assim daqui pra frente, né? Vamos ter mais um, acho que é o Santos e Corinthians, né? E depois a reta final do Campeonato Paulista. Mas ontem foi muito legal, um jogo bem jogado, apesar do gramado complicado, né? Principalmente na primeira etapa. Mas um jogo muito gostoso, muito agradável de se acompanhar. E a gente vai falar muito mais sobre o derby de ontem. 2-2 Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp, o 19991869070, ou então no chat no YouTube. Estamos esperando a sua participação para falar da expectativa para esse final de semana. Ponte Guarani em campo, o que você achou do derby de ontem? Mande aqui pra gente a sua mensagem, a gente terá a maior alegria. Ou então,
Mande a sua música de carnaval. E Você tem uma música que Então, você representa disse, o carnaval, assim, Carlão? eu tenho várias músicas assim. As marchinhas eu estou como você. Nossa resenha de redação eu não sou muito fã. Respeito, gosto mas de marchinha. não sou muito fã. Não gosto. Mas várias músicas eu gosto. E você lembrou, né, das pernas e tal. Eu lembrei de Tatal do Araqueto. Tatal. As pernas desobedecem. Apenas desobedecem. Isso, inconscientemente. Nossa, a essa é gente sensacional. dança. Era adolescente, 14, Nossa 15 senhora, anos. Não Tô dá vendo pra uma entender lágrima escorrendo. o que eu sinto por você, Ara. Nossa Não senhora. dá, coisa linda. maravilha. Vai cantar? Tá na playlist? Tá na essa? playlist. Aí sim, Essa boa. tá na playlist. Que maravilha. Mande também qual a música que te faz lembrar do carnaval. E se você gosta de marchinha, eu sou muito fã de marchinha. Não, mas ela é legal. Eu gosto de samba enredo. Samba enredo Samba eu gosto enredo eu também. adoro. Sabe por que eu gosto de samba enredo? Eu relaciono muito com as músicas de torcida, né? É bacana. sensacional. Vamos cantar alguns sambas enredo Nossa, tem durante aquela- o programa. Que não é samba enredo, mas a torcida do Flamengo canta efusivamente. Como que é? É o seu destino, brigou comigo, sem ter porquê. Que isso aí? Nossa senhora. Vou festejar. Rapaz do céu, aquele Maracanã fica sensacional. Que coisa maravilhosa. Pena que tem Vitor Pereira no banco. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. Produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. Na sequência tem entrevista, hein? Vem com a gente, quem puder ir lá pro YouTube, Yuri Tanque. Tá metendo gol adoidado lá na pré-temporada, viu, Carlão de Freitas? Cara, na Várzea a gente fala, o cara fede gol. Ah, pelo amor Tá de Deus. louco. A bola sobra, ele mata. Daqui a pouquinho a gente volta já. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Com os produtos da Bluepex, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepex é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepex.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepex, trabalhamos para a sua tranquilidade. Trânsito. 11h18. Ela foi minha companheira em muitos carnavais, inclusive. E ontem, Thaís Azevedo, eu conversava com o Antônio Lupe, durante o seu boletim, que você cantando Ivete Sangalo é a mesma coisa. Ô, Bom Rafael. dia, Thaís. Muito bom dia, Rafa. Bom dia para todo mundo. A gente já cantou bastante nessa vida, né, Rafa? Nossa, muito, né, tá? Meu Deus Muito. do céu, muitos carnavais. Que música te Bons lembra tempos. do carnaval, Thaís Azevedo? Olha, tem uma música do carnaval que me lembra você, Hum. que é assim, ó. Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Cachaça vem do Alambique Comprometeu. e água vem do Ribeirão. Entendi. Mas eu melhorei. Agora eu tô só no. Olha, água mineral. Água mineral. Tô só nessa, viu, Thaís Azevedo? Que bom, o tempo passa, a gente dá uma melhorada. Ah, Rafa. não tenho dúvida disso. Bom, motorista que já pensando no carnaval encontra alguma dificuldade, Thaís?
Olha, Rafa, agora falando sério, ali pela Avenida Moraes Salles, tem trânsito carregado na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, sentido Nova Campinas, porque um ônibus atropelou um pedestre ali na altura da José Paulino. Então, o motorista que puder evitar passar por ali, será um bom negócio, porque está bem carregado ali naquele local. No sentido centro, tem lentidão do viaduto Laurão até a Rua Irmã Serafina. A Rua Irmã Serafina tem trânsito fluindo bem pelas duas pistas. Seguindo pela Avenida Anchieta, motorista perde tempo somente pela pista da direita na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Rafa. Então fica aí o alerta para o motorista ali na Avenida José Paulino. Bom carnaval, até semana que vem, Thaís Azevedo. Ótimo carnaval para você, Rafa. Até segunda. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até 1 hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. Em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, a pós-graduação pode fazer a diferença para quem quer uma carreira de sucesso. A Escola de Pós-Graduação Facamp é reconhecida pelas grandes empresas, com cursos que atendem todas as exigências do mercado. Se você quer um upgrade em sua vida profissional, você quer Pós-Facamp. As inscrições estão abertas. pós.facamp.com.br. CBN Esportes Campinas. 11h21, de volta com o CBN Esportes Campinas, e como eu disse antes do intervalo, com um convidado especial, a gente fez questão de trazê-lo, porque ele foi um cara que, em momentos que o Guarani não estava muito bem, ele participou com a gente, foi um cara que nunca fugiu da raia, que nunca fugiu das perguntas, das conversas, e claro, quando estava vivendo um grande momento, que viveu um grande momento no Guarani, também sempre bateu um papo com a gente, e agora tá lá no Jeju United da Coreia do Sul. E o Lucas Mendes, Yuri Tanque, nosso convidado nesta manhã, Lucas Mendes, o assessor, todo dia ele manda aqui: ó, o Yuri teve jogo de pré-temporada, fez gol. Fez jogo de pré-temporada, fez gol. Fez jogo, fez gol. Falei, pô, precisamos bater um papo com o Yuri então, porque é gol todo jogo aí de pré-temporada, Yuri. Bom dia. Bom dia a todos aí no Brasil, a todos presentes na transmissão, a todos os ouvintes. Aqui já são 11h22 da noite, mas novamente é um prazer estar aqui. E Lucas, obrigado, viu, por mandar para eles e chamar a atenção do meu trabalho. Muito obrigado, viu? Tudo bem, pessoal? Tudo maravilha, graças a Deus. São 24 horas exatamente, então, Yuri? São 12 horas. 24, oh meu Deus do céu, 24 horas já seria amanhã, são 12 horas exatamente, 11h23 da noite aí na Coreia. Como que é o dia a dia aí? Trabalhos muito puxados. Coreia do Sul tem uma fama, pelo menos, de serem muito certinhos, né, Yuri, em relação a horário, em relação a treinamento. Como que você está sentindo esse dia a dia aí no Jeju? Sim, primeiro foi muito boa a recepção que eu tive aqui, tanto da parte dos funcionários e atletas, né? Mas é um choque cultural muito grande. Em questão de fala, alimentação, até dentro do campo também é bem essa fama, né, de ser bem disciplinados, e realmente é o que acontece dia a dia. Nós estamos aqui, eu cheguei aqui dia 25 de dezembro e o campeonato só começa dia 26 de fevereiro, então nós estamos passando aí quase 2 meses de pré-temporada, treinando bastante, muitas das vezes 2 períodos, enfim, mas estou adaptando aqui, né, no novo país, e no dia a dia, no convívio, vai pegando o que tem que pegar para chegar no momento do jogo e desempenhar o melhor futebol. Júlio Nascimento, nosso repórter, bateu um papo também aí com o Lucas nos últimos dias, porque é só gol lá na Coreia por enquanto, viu? Na pré-temporada, Julião. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Pio, bom dia e boa noite ao Yuri Tanque, né? Prazer em falar com ele mais uma vez, e chama atenção justamente esse período longo, né, Yuri, de pré-temporada, e agora tem estreia contra o Suwon no dia 26. Ô Yuri, você sempre foi muito realista, e acho que quando o seu empresário, o Thiago, os seus representantes chegaram ali com a proposta, certamente eles passaram um panorama dos objetivos do Jeju United. O que dá para projetar em termos de competição? É um time que vai brigar por manutenção, por, de repente,
uma classificação a um torneio continental? Vai brigar por título? Qual que é a realidade do time do Jeju que agora você vai defender nessa temporada? Fala, Julião, tudo bem? Então, dentro desse ano, dentro do que eu pude ver nesses meses e pude analisar também, não só como funciona a Liga Coreana, o clube ele tá investindo em atletas para brigar assim no topo. Eu acredito que é a terceira força aqui da Coreia. Então, os planos ser de brigar pelo título, pela classificação para Champions da Ásia. Então, se essa é a meta do clube, faço também da minha. Então, vamos correr a cada jogo e um passo de cada vez até chegar lá. Ô Pio, só até saber do Yuri também em relação aos brasileiros, né? Vocês são em 3 brasileiros, é isso, Yuri? Na verdade, tem eu e mais um, que é o Reis, e tem um sueco, que é o Ring. Então, 3 estrangeiros, no caso. Perfeito. Carlão de Freitas, Yuri Tanque tá fazendo uma falta, Carlão, nesse ataque do Guarani. Vou falar uma coisa pra você, hein, Carlão. Tá fazendo muita falta. O Yuri deve estar acompanhando, né, a situação do Guarani, que mudou um pouquinho em relação à sua passagem, né? Caiu um pouquinho de produção, mas a gente acredita que o Guarani deverá escapar dessa situação e de repente até vislumbrar algo como a classificação. Ô Yuri, o que os seus amigos sul-coreanos eles falam da Copa do Mundo, no qual o Brasil teve uma participação importante contra a Coreia, né? O Brasil eliminou a Coreia. E outra coisa, como que a gente sabe que ele é ídolo, mas como que é essa relação de idolatria do torcedor de futebol sul-coreano com o Son, o astro do Tottenham? Na verdade, o Brasil, cara, ele é muito respeitado no futebol mundial. Às vezes, nós brasileiros não conseguimos dimensionar o quanto que o Brasil é gigantesco, né? No cenário mundial, por conta da história e tudo mais, mas enfim, todo mundo respeita muito bem, e a vitória e o jogo contra a Coreia ainda deixa os coreanos ainda com mais respeito em relação a nós brasileiros. Mas poxa, o Son aqui, ele é o ídolo mesmo, todo mundo respeita, todo mundo gosta, tanto do atleta como da pessoa. Então, assim, o carinho que eles têm pelo Son é gigantesco. Então, você pode ir em qualquer cidade, em qualquer clube, crianças, adolescentes, adultos, senhores, todo mundo gosta dele. Então, a dimensão é muito grande aqui na Coreia por ele. Ô Yuri, eu imagino que deva ter existido, óbvio, né, em todo novo momento que a gente passa na carreira, passa na vida, na questão pessoal, aquele friozinho na barriga, né? Não vou dizer medo porque o termo medo é muito ruim, mas aquela ansiedade de como as coisas acontecerão. Você passou por esse momento quando decidiu ir para a Coreia, como você disse, e já devia imaginar que uma realidade, seria uma realidade muito diferente. Já passou esse momento, e aí você acha que, já acostumado ao país, já entrando mais na rotina e no dia a dia, isso interfere dentro de campo também, Yuri? Primeiro, eu tenho que agradecer muito a Deus pela oportunidade de estar aqui, porque eu estou vivendo o sonho de milhares, se não milhões de pessoas, né, de conseguir ingressar num país de primeiro mundo, fazendo o que gosta, fazendo o que ama. Então, assim, eu sou muito abençoado em poder estar aqui. Porém, é um grande desafio, né? Como você falou, são muitas questões que se deve preocupar. Então, a minha adaptação, a adaptação da minha esposa, como que vai ser em questão da alimentação, da fala, em questão da questão profissional, tática, técnica, em relação ao clube também, porque cada clube ele tem o seu. Então, todas essas coisas podem interferir no seu bem-estar em um novo país ou até em novo local. Então, com tudo isso adaptado, então você consegue já comunicar um pouco, falar, entender como que eles jogam, qual é o gosto deles. Isso aí interfere demais dentro do campo e facilita demais. Então, se você tem dificuldade em algum desses termos, isso acaba refletindo sim dentro de campo. Então, a questão é nós resolvermos o mais rápido possível para que isso não afete no nosso potencial e no nosso desempenho.
Só pra gente terminar e já te agradecendo, quando você saiu, quando você saiu do Guarani, fez uma declaração até nas redes sociais, dizendo que foi bom para os dois lados, né? Acho que o Guarani também saiu ganhando nessa transação, Yuri? Sim, saiu ganhando, sim, tanto pelo valor investido e o quanto entrou para o Guarani, com toda certeza saiu, mas como eu disse na carta e tudo mais, né, foi algo para os dois, mas eu comento muito com o Lucas, né, o quanto eu tenho acompanhado, o quanto eu tenho seguido. Óbvio que tem alguns jogos que eu não consigo acompanhar, porque acaba sendo de madrugada assim, mas minha esposa sabe, toda hora eu pesquisando, toda hora eu vendo, conversando com os meus amigos que ficaram aí, então Guarani ainda na cabeça, né, mesmo sendo segundo plano, porque o primeiro é o Jeju, então, mas é algo que ficou, né. Yuri, obrigado. Só queria te dizer o seguinte, Mazinho continua participando em toda a jornada nossa aqui, viu, Yuri? Com toda certeza, ele gosta muito de vocês, acompanha e agradeço pelo carinho que vocês têm por eles e por Campinas também, toda a região, né? Então, o pessoal aí é muito beneficiado e abençoado por terem vocês. Então, show de bola. Um abraço pro Mazinho, viu? Valeu, Yuri. Obrigado, até a próxima. Obrigado por sempre participar e nos atender aqui, viu? Muito obrigado, pessoal. Até mais. Yuri Tanque, atacante agora do Jeju United, fazendo uma falta no ataque do Bugre. Intervalo, repórter CBN, a gente já volta. Repórter CBN. Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023. O presidente Lula exonerou Marcela Magalhães Braga do cargo de vice-cônsul do Brasil em Orlando, nos Estados Unidos. Indicada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ela foi assessora da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O ex-chefe do executivo fez a indicação no fim do mandato, depois de perder a reeleição. Lula também exonerou Roberto Goidaniche, do cargo de cônsul do Brasil na cidade de Faro, em Portugal. No governo anterior, ele também foi presidente da Fundação Alexandre de Gusmão, instituto de pesquisa vinculado ao Itamaraty. Ele chegou a ser indicado pela CPI da Covid chegou a ser indiciado pela CPI da Covid por incitação ao crime. Na pandemia, fez um vídeo em que criticou o uso de máscaras. 7 escolas do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo abrem hoje os desfiles no sambódromo do AMB, na zona norte da cidade. As apresentações começam às 11h15 da noite, com a Independente Tricolor. No Rio de Janeiro, 7 agremiações do Grupo de Acesso abrem às 9 da noite a Série Ouro. Estácio de Sá, São Clemente e Unidos de Padre Miguel estão entre as escolas que vão desfilar. A campeã terá direito a se apresentar no Grupo Especial em 2024. Nas ruas serão aproximadamente 20 blocos, como o das Carmelitas. Em Salvador, dezenas de trios elétricos animam os foliões nesta sexta-feira nos principais circuitos da capital baiana. Entre as atrações estão Anitta, Luísa Sonza, Olodum, Timbalada e Daniela Mercury. Em Belo Horizonte, ao menos 20 blocos desfilam em diferentes regiões da cidade. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Direito Desportivo, com João Felipe Artioli. Direito Desportivo com o Dr. João Felipe Artioli. Essa semana, infelizmente, e agora há pouco no Repórter CBN, inclusive, a gente falava e vem falando muito sobre a questão das apostas esportivas e de todo esse escândalo, né, em torno de
alguns jogadores que estão envolvidos com fraudes durante as partidas. E é exatamente sobre esse tema que o Dr. João Felipe Artioli conversa com a gente nesta sexta-feira. Bom dia, doutor. Bom dia, Pio e ouvintes do CBN Esportes. As apostas esportivas estão cada vez mais populares, tanto que são diversas as empresas de apostas que patrocinam clubes do futebol brasileiro. Porém, tem sido cada vez mais frequente, nas mais diversas divisões e categorias, a descoberta de condutas criminosas relacionadas ao match fixing, que é a manipulação de resultados. O caso mais recente que está sendo investigado é relacionado ao Brasileiro da Série B de 2022. Diante da ampla gama de possibilidades de apostas oferecidas, os casos que passam a ser investigados são aqueles em que existe um padrão ou volume de apostas maior em mercados menos convencionais do que nos mercados tradicionalmente mais populares. Por exemplo, ter um volume de apostas maior no número de escanteios concedidos pelo time da casa no primeiro tempo do que no vencedor da partida. Identificar e combater a manipulação de resultados não são tarefas fáceis e exige a cooperação de diversos entes públicos e privados para que medidas preventivas e repressivas sejam adotadas. O Código Disciplinar da FIFA proíbe que qualquer pessoa diretamente ligada ao futebol realize apostas ou tenha ligação direta ou indireta com empresas ou pessoas que realizam apostas. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva também regulamenta esses casos e o STJD tem a competência para julgar quem atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende ou com o fim de influenciar o resultado da partida. A pena pode ser agravada se a infração for cometida mediante pagamento ou promessa de qualquer vantagem, havendo a possibilidade da partida ser anulada se o resultado for atingido pelo cometimento da infração. No aspecto criminal, o Estatuto do Torcedor prevê pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa para quem solicitar ou aceitar, dar ou prometer vantagem patrimonial ou não para qualquer ato ou omissão, ou com a finalidade de alterar ou falsear o resultado de uma partida de futebol. Ótimo final de semana a todos! Obrigado, doutor João Felipe. Até segunda-feira. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Daqui a pouquinho, hein, às 6h30 da noite, tem Vôlei Campinas contra o Cruzeiro, a equipe mineira que vem de uma grande vitória sobre o SESI. Detalhe é que essa partida foi anteontem, então, teoricamente, o time mineiro chegando um pouco mais cansado para essa partida da Superliga Masculina de Vôlei, 7ª rodada do retorno no ginásio do Taquaral. Transmissão da CBN Campinas com Carlos Cabela e Renata Rondini. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu.
escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. CBN Esportes Campinas. 11h40, direto e reto, hein? Agora até meio-dia. Mensagens chegando, muitas mensagens chegando. A gente tava com um pequeno probleminha no WhatsApp, agora já tudo certo. Bom dia, Pio. Ontem não foi o presente que eu queria, mas nem tudo é como a gente quer. Um abraço, bom fim de semana. Ô, Beth, mas pensa assim, Beth. Foi bom pros dois lados, você entendeu? Se é que você me entende, então tá tudo certo, Beth. Mais uma vez... Aliás, lamentável a falta de reconhecimento de quem acertou o palpite, né? Triste. Nossa, é verdade, né? Foi 2-2, Julião? Pois é, exatamente. Você né? foi... Ainda com... Citei que o Palmeiras pra mim era favorito, mas quem em Itaquera, o Corinthians ia segurar o empate. Mas aí você só falou empate ou você foi no 2-2? Não, a gente deixa no lúdico. Entendi. Eu cravei o empate e eu já estava pensando em falar 2-2. Você foi no empate também, não foi, ô Fábio Scheib? Não, o Fábio falou Palmeiras. Não, eu fui com o Palmeiras, mas surpresa. O Carlão tem dois placares aí, pô. À tarde ele falou que era Corinthians e de manhã falou que era empate. Que isso, não, mas renúncia. Mas aí no fim eu fico com o empate, então assim... No fim das contas, Mas você sabe que eu sou meio... O Fabião tocou num assunto que é verdade. Quando tem um jogo desta magnitude, em alguns momentos do dia, assim, eu falo... vai perder. Nossa, tá com uma cara que vai ganhar... agora, na hora que começa o jogo, rapaz do céu. São os feelings. Nossa, a hora que começa o jogo, nossa. Não passa nem Wi-Fi. Quero colocar algo em discussão aqui. Quem mandou pra gente foi o Rodrigo Delboni, lá de Valinhos. Valeu, Rodrigão! Parmeirense, viu, gente? Pio, foi pênalti. Bola na mão sem estar com o braço junto ao corpo é penalidade máxima. O VAR fez vista grossa e o árbitro fez que não viu. Se fosse ao contrário, nessa hora seria marcado. Ô, Rodrigão, vou falar um negócio pra você, que o tal do apito amigo, ele já deixou de existir já faz um bom tempo, viu? Vamos ser bem sinceros, o Corinthians já foi muito ajudado. Você acha que foi pênalti, Carlão? Cara, com o VAR hoje seria pênalti. Eu sou muito assim, eu sou exigente com relação a pênalti. Tem que ser muito pênalti. Isso, eu acho que tem que ser muito pênalti. Tá. Certa feita, não sei nem quem estava na transmissão, nem sei se era o Cabela, alguém estava na transmissão, surgiu um debate nesse sentido. Acho que era o Cabela, ele até perguntou: Carlão, foi pênalti? Eu falei: não, Cabela. Aí ele falou assim: e se essa falta fosse no meio campo? Você marcaria? Eu falei: eu marcaria. Eu acho que em algum, com relação o nome, penalidade máxima, eu acho que tem que ser falta. Ou pegou na mão, tipo, o cara, sabe, a maneira como o Fábio Santos, a bola bate na mão do Fábio Santos, fica muito claro que ele não queria. Sim. Que ele não foi intencional. Mas eu também não marcaria. Mas hoje, com o advento do VAR, seria pênalti. O Carlão de Freitas não marcaria, mas na atual conjuntura do futebol, seria pênalti sim. O Klaus teria que ter ido pro VAR, Julião? Tem um detalhe, né? A gente tem que discutir, na verdade, a regra e a recomendação, a orientação da FIFA desde a Copa do Mundo. Durante a Copa, a FIFA deu a recomendação que esse tipo de lance, como foi o caso do jogo do Corinthians ontem, do Fábio Santos, você configura um bloqueio da jogada. Então ele deveria ter dado pênalti segundo a recomendação da FIFA. Por isso que me estranhou. Quando o jogo foi parado ali e o VAR estava analisando, na minha cabeça o VAR iria orientá-lo a assistir o jogo e lembrar dessa orientação. Sim. Eu acho que ele falhou nesse sentido de não seguir a orientação da FIFA. Acho que a gente tem que discutir a regra, mas seria pênalti. Ele acaba, de certa forma,
não indo para o VAR, não seguindo, né, Fábio Chaib, essa pelo menos recomendação, e é difícil, Klaus. O Klaus ele é meio anti-VAR, né? Ele é. Você acha que ele é mais VAR? Eu acho que ele utiliza o VAR assim como realmente o último recurso. Poucas vezes, principalmente nesses grandes jogos, assim. É o jeito certo, né, Carlão? O Klaus ele toca o barco. Ele assume responsabilidade, Fábio Chaib, e aí assume errado, Fabião? Não, eu sinceramente achei que não foi pênalti. Ontem eu estava conversando com os amigos, muitos acharam que foi um pênalti, outros acharam que não foi. Eu, pela regra mesmo, eu não tinha muito o que fazer. A mão estava grudada, o braço estava grudado ao corpo, uma cabeçada direta, pouco espaço. E ele tava com o braço colado ao corpo. Eu, na hora, falei que não tinha sido pênalti, né? Até foi estranho não ter ido pro VAR, realmente, mas como o Carlão disse, o Klaus não é muito de VAR, né? Mas eu, sinceramente, não achei pênalti. Tinha que ver se o VAR tava funcionando também. Exato. Você sabe que eu chego ao seguinte pensamento. Por exemplo, pra mim também não foi pênalti pela velocidade da bola e tudo mais. Só que aí entra na velha discussão, e é o que o Júlio acabou de dizer. A penalidade máxima, segundo a FIFA, ela não é mais para ser interpretativa. Ela é para ser regra, né, Julião? Então, olha só, você e o Carlão acharam que foi, eu e o Fábio achamos que não. Mas não é para ter interpretação mais, é para ser ou não ser. Justamente por isso que ela criou essa recomendação do bloqueio. Eu acho um erro. Eu acho que se não tivesse essa regra, essa recomendação, talvez eu também entenderia que o lance deveria seguir, mas precisa se criar um padrão, né, Pio? Porque tá ficando confuso. Tá ficando cada vez mais, como diz aquele bordão, né, daquele ex-árbitro, a regra é clara, mas na verdade a regra está muito longe de ser clara. E a FIFA continua complicando para tornar ela ainda mais difícil de ser compreendida. Bom dia, Valmir do Jardim São José, em Campinas. Os times só perdem para o Palmeiras porque os caras já entram com medo, pensando, vamos perder. Meu, é simples, os caras são bons, nós também, e vai pra cima. Ah, maravilha, bela mensagem do Valmir, é isso aí. Acho que é isso que o Corinthians fez mais ou menos ontem e conseguiu o empate. Júlio Nascimento, amanhã tem Macaca em campo, jogo da parte de cima da tabela, Julião. Exatamente, Pio. Uma expectativa muito grande, né? De ver a Ponte enfrentando a Portuguesa Santista, a líder do campeonato contra a vice-líder, são 3 pontos de diferença. E a Ponte, que cumpriu o primeiro objetivo, né, Pio, de chegar aí à pontuação que garante ela no mata-mata, agora está buscando aí confirmar as primeiras posições. É uma campanha muito boa, 8 vitórias, 1 empate, 1 derrota. É o melhor início de temporada da Ponte, a gente já citou isso neste século. Então, é claro que a realidade da Ponte é a Série A2 e ela é a grande favorita na competição, mas dentro de campo vai se consolidando e confirmando esse favoritismo, que é o que o Hélio dos Anjos vinha pedindo há muito tempo, né? Intensidade, concentração, e o Hélio, claro, está preparando aí uma estratégia de força máxima para enfrentar a Portuguesa Santista do Sérgio Guedes. As dúvidas: Pablo Diego, Everton e o Everton são jogadores que estão ainda em tratamento físico, não estão ainda 100%. Existe uma dúvida se eles serão relacionados ou não, até pelo poder decisivo do jogo, mas também são jogadores que estão sendo preparados para chegar numa condição melhor no mata-mata. E também a volta dos desfalques, 5 jogadores importantes que ficaram de fora do meio de semana, o Arthur e o Júnior Tavares que foram poupados, Gé Elvis e Ramon Carvalho que cumpriram suspensão. Provável ponte para amanhã, Pio, de Kaique França no gol. Na direita, a dúvida entre Mailton e Luiz Felipe. Matheus Silva, Arthur, Júnior Tavares, Leonaldi, Felipe Amaral, Matheus Jesus ou Ramon Carvalho. Eu digo isso porque o Matheus Jesus vem numa sequência de 4 jogos como titular, ficou 1 ano sem jogar, então o Hélio dos Anjos já está de olho aí no desgaste físico do Matheus Jesus, mas pela importância do jogo ele pode iniciar a partida. Elvis, Dudu e Gé, esse o provável time da Ponte para enfrentar a Portuguesa Santista de Sérgio Guedes, e que tem aí no ataque a sua principal força, né? Carlos Alberto, Diogo Carlos e Caio Mancha, esse mais conhecido aí, jogador revelado pelo Palmeiras, são os principais atletas da Portuguesa Santista, Pio. E que você acompanha essa partida com a gente a partir das 3 da tarde amanhã, aqui nos 99.1 e também em nosso canal no YouTube.
praticamente no mesmo horário, meia hora depois, às 4 da tarde, é o Guarani quem entra em campo, jogo decisivo contra a Ferroviária lá em Araraquara. Guarani buscando a vitória para escapar ali daquela situação incômoda na parte de baixo da tabela. Antônio Lupe traz as informações do Bugre pra gente, Lupe. Vamos lá, Pio, falar das coisas do Guarani, do Bugre, que vive um momento conturbado depois da goleada sofrida para o São Bernardo na última rodada em pleno estádio Brinco de Ouro da Princesa pelo placar de 5-1. Existia aí uma grande expectativa para saber se o Moser iria continuar ou não no comando técnico da equipe. Multa alta e mais uma oportunidade para o treinador, que deve ficar no Guarani pelo menos até o final do Campeonato Paulista. Depois o trabalho será reavaliado junto com a diretoria do Bugre. E o Moser tem pouco tempo de trabalho. Derrota para o São Bernardo aconteceu na quarta-feira e amanhã, sábado, já tem um compromisso difícil pela frente. A Ferroviária na Arena Fonte Luminosa, na cidade de Araraquara. Ferroviária não vive um bom momento, está nas últimas colocações, brigando para permanecer na elite do futebol paulista. E o técnico Moser, em sua entrevista coletiva após a goleada para o São Bernardo, falou sobre como dar moral ao grupo, como resgatar a confiança e também sobre a possibilidade de mudanças na equipe titular para o duelo em Araraquara. Nós temos que nos preparar para enfrentar a Ferroviária no sábado. Jogo duro, a Ferroviária está numa situação difícil, e é isso. Eu acredito muito em preparação, por mais que nós só temos 2 dias de preparação, é descansar, se preparar e estudar da melhor forma possível a Ferroviária para tentar o resultado positivo lá. Obrigatoriamente eu já vou ter que fazer 2 trocas, né? O Castan está suspenso e o Jamerson está suspenso. Assim, nós ganhamos 2 jogos seguidos e praticamente o mesmo time que perdeu hoje, né? Então, quando se ganha não está tudo certo, quando se perde não está tudo errado, apesar de ser um placar bem elástico assim, e é um golpe bem duro, mas eu como treinador tenho que analisar de maneira fria, né? Tem que absorver esse golpe, que é um golpe bem duro, corrigir o que tem para corrigir, se preparar, se mobilizar e enfrentar de peito aberto a Ferroviária no sábado. Não tem como eu vir aqui contar uma história para vocês assim. Esse é o técnico Mozart falando a respeito das prováveis mudanças. 2 mudanças são certas. Na zaga, o Castan não joga, foi expulso. No seu lugar, o Alan Santos é o mais cotado para começar a partida ao lado do Lucão. Já na lateral esquerda, o Jamerson também foi expulso, não fica à disposição. E o Mike deve receber a oportunidade. Já no meio-campo, Richard Rios será a principal novidade. Volta ao time titular na vaga do Henderson. E existe a grande dúvida: se o Tony, que falhou e falhou feio na partida contra o São Bernardo, continua na meta titular, ou o Kozlinski volta a ser o camisa 1 no gol do Guarani, Pio. Valeu, Antônio Lupe. 2 jogos importantíssimos. Claro que a Ponte tem uma situação muito mais tranquila, né, Carlão? Mas vai ser um final de semana de 2 jogos bons aqui na CBN Campinas. Agitado. Pio, o ideal, esse Ponte Preta e Santista, até para testar a Ponte Preta, que ele fosse realizado em Urico Mursa, né? Até para ver qual que é a real capacidade da Ponte Preta em enfrentar adversários mais fortes. Mas vai ser no Moisés Lucarelli. A Lusa ou a Briosa deve vir um pouco fechada para jogar no erro da Ponte. Vem com o Sérgio Guedes, uma figura emblemática aí na história da Ponte Preta. Tendência de um bom jogo, até porque é uma partida que envolve a Ponte, que é líder, e envolve a Portuguesa Santista, que é a vice-líder. O Guarani já é uma situação mais preocupante, né? A gente acompanha os noticiários de Araraquara e a Ferroviária joga aí suas últimas fichas dentro do Campeonato Paulista e vai partir para cima do Guarani. Lado positivo, volta do Richard Rios, que é o termômetro físico desta equipe, é um cara que vive um grande momento dentro do Paulistão, e com o Richard Rios a tendência de que a equipe possa ter uma melhora. Estou confiante. Foi preocupante o que aconteceu contra o São Bernardo, mas 2 empates aí, vai para não dizer uma vitória. O Guarani sela aí pelo menos a sua permanência. Vamos ver se dá tempo até de buscar a classificação, mas é um jogo para o Guarani exorcizar qualquer possibilidade de rebaixamento em Araraquara.
A gente já vai trazer o Antônio Lupe de volta, porque ele está no lançamento do time de basquete de Campinas, hein, gente? Que começa a se formar, aliás, que já está formado para a próxima temporada. Mas antes disso, deixa eu só ir rapidinho com o Fábio Scheibe, porque Dani Alves está se complicando cada vez mais, né, Fabião? Pois é, Pio, o julgamento para saber se ele seria solto ou não, porque ele está em prisão provisória, né? Desde o que aconteceu no final de dezembro, em janeiro, ele foi preso provisoriamente acusado de agressão sexual. E ontem a Justiça da Espanha ia ver esse caso, decidir se ele poderia ser solto, mesmo de uma forma provisória, mas acabou adiando o julgamento para a semana que vem só. Ou seja, Daniel Alves continua na prisão, vai continuar pelo menos até semana que vem, para então saber se ele pode ser solto provisoriamente ou não. O medo na Espanha é que aconteça o que aconteceu com o Robinho, que foi acusado na Itália, foi até já penalizado na Itália, teria que ser preso, mas acabou vindo para o Brasil e aqui não pode ser preso, né, por acordo entre os países e tal, e só poderá ser preso quando voltar ou pisar em algum país europeu fora do Brasil. Então o Daniel Alves está preso, continua preso provisoriamente até semana que vem, quando vai ser realizado esse julgamento para saber se ele pode esperar em liberdade. Bom, a gente vai, claro, acompanhar toda essa situação. Deixa eu mudar aqui de esporte agora. Vamos falar do basquete, porque Campinas promete ter uma equipe muito forte para essa próxima temporada. E Antônio Lupe está acompanhando o lançamento oficial dessa equipe. Tá acontecendo nesse momento, né, Lupe? Tudo bem, Pio? Bom dia, um abraço a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. Exatamente, está acontecendo aqui no auditório Geber de Wabre, aqui na Unimed, que é a patrocinadora master da equipe do basquete Campinas, agora chamado Unimed Campinas Basquete. Uma reformulação total foi feita no elenco, que inclusive está sendo apresentado também aqui neste momento. Evento que reúne autoridades da empresa e também do município. O prefeito Dário Saad marca presença aqui no lançamento oficial do Unimed Campinas Basquete e também as jogadoras que vão representar a equipe que começa o seu desafio no dia 11 de março na Liga de Basquete Feminino contra o Ituano na cidade de Itu. Uma novidade do projeto, né? Os jogos eles acontecerão no ginásio do Minas Tênis Clube, no bairro do Cambuí. Também representantes do local estão aqui do lançamento. E durante a nossa programação na CBN, a gente traz mais detalhes da equipe de basquete feminino, agora Unimed Campinas Basquete, Pio. Maravilha, Antônio Lupe. Sei que o pessoal tá abrindo agora lá para as perguntas. Dá aquela corrida e a gente vai, como você disse, trazendo mais informações. Valeu, Lupe! Valeu, Pio. Até mais. Ô, Carlão de Freitas, basquete em Campinas eu lembro do time da Ponte. Sim. E do time da Microcamp, que era ali no ginásio do Guarani. Sim. Ah, sempre teve muita tradição, né? Sempre com a Paula em suas fileiras, a Hortência também. Karina! O ídolo da torcida da Ponte Preta. Foi um momento muito bacana, muito legal. A Paula, pelo amor de Deus, né? Nossa. Eu lembro da Branca, que jogava no time da Microcamp junto com a Paula. O começo, a grande rivalidade era Ponte e o Sorocaba. Né? Isso, da Hortência. Isso. Aí depois era a Microcamp e Data Control de Americana. Depois a Hortência veio para Campinas, jogou com a Paula. Aí depois a Ponte Preta encerrou suas atividades no basquete feminino e aí a Microcamp pegou. Ô, Júlio Nascimento, hoje é aniversário do velhinho. 60 anos do rei. É isso aí, 60 anos de Michael Jordan, né? O maior da história, acho que é inegável isso. Um jogador que rompeu barreiras, conquistou títulos incríveis. E fica uma recomendação, né? Porque hoje é sexta-feira, então muita gente aí gosta também de ficar em casa, assistir uma sériezinha. Vale a pena ver The Last Dance, o último arremesso do Michael Jordan. Pra quem gosta e pra quem não gosta de basquete. Nossa, sensacional. É maravilhoso. Fábio Scheibe, até amanhã na Jornada Esportiva, Fabião. Até amanhã, Pio. Será um prazer. Júlio Nascimento, bom carnaval, Julião. É isso, bom carnaval a todos, muito juízo aí, muito futebol, né? Que o futebol campineiro consiga 6 pontos amanhã, Rafael. Que assim seja. Carlão, você volta no Arena. Valeu, Pio. É pra você até... Segunda.
Segunda eu tô aqui. Segunda? Opa! Opa! Quero ver o novo Power Rangers aqui da CBN. Depois ele vai mostrar uma foto pro ouvinte, o ouvinte vai entender. Vou mostrar. Gente, bom final de semana, bom carnaval, juízo. Com o CBN Esportes a gente volta na segunda-feira à tarde com Eliel Almeida. Tem um Arena CBN. Tchau. CBN Esportes Campinas.